Bom dia, paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo professora Roberta, sou professora da turma dos adolescentes, juntamente com a professora Marisete. Estou aqui para aprender juntamente com vocês um pouco mais da palavra do Senhor Jesus, amém? Hoje nós estaremos estudando a lição 6, né? Hoje nós estaremos estudando a lição 6. Nós estamos estudando sobre a história da igreja, para quem não sabe, tá? Nós temos aí 13 lições durante 3 trimestres, né? E nós temos também muita gratidão ao Senhor por até aqui Ele ter nos ajudado, amém? Te convido agora, nesse momento, para compartilhar essa live, para que chegue a outros jovens, para que chegue a outras vidas também, né? Para que todos sejam alcançados, amém? Vamos orar? Te convido aí de sua casa a fechar seus olhos, pôr a mão no seu coração, amém? Deus amado, Deus querido, Pai amado, Pai bendito, Deus, que manhã maravilhosa. Ah, Senhor, a Tua presença é tudo que queremos, Senhor Deus. Pai amado, Pai querido, nós queremos Te agradecer por ter vencido mais uma semana em Tua presença. Ah, Deus, por ter vencido, Senhor, tantas lutas, tantas tribulações. Pai, queremos Te agradecer, Senhor, pela saúde, pela família. Ah, Deus, por tudo, Deus. Pai, muito obrigado pelo Teu perdão, pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, por cada jovem, cada adolescente que está assistindo essa aula. Ah, Deus, cada irmã, cada irmão, cada convidado, cada amigo, cada um, Senhor, que se estiver assistindo essa aula pela primeira vez, Senhor, eu Te peço, dá uma bênção especial para eles, Senhor. Traz, Senhor, a paz que eles precisam. Traz, Senhor, a sabedoria do alto, Deus. Deus, eu Te peço em nome de Jesus, faz um milagre em nossas vidas. Não deixa, Senhor, que o inimigo, Senhor, venha nos tragar, mas que a gente venha, Senhor, estar sempre de joelhos na Tua presença. É assim que eu Te oro e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Meu amor, desde agora eu quero Te desejar um abraço. Você que está aí de casa, se abrace assim, ó. Sinta o abraço de Deus, a presença do Senhor em casa, tá bom? Seja grato, porque se você está nessa aula é porque o Senhor tem propósito na sua vida. Amém? Vamos louvar? Jesus, Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença. Que a gente venha perder tudo, menos a fé, menos o amor pela palavra do Senhor. Se você está nessa manhã, nesse momento, assistindo essa live, essa aula que daqui a pouco vai pro YouTube, eu quero te dizer uma coisa: você é escolhido do Senhor. Você é escolhida do Senhor. Nunca esqueça disso, amém? Você é amado. O Senhor Jesus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Amém? Vamos lá começar a nossa aula. Te convido agora a pegar a sua Bíblia, a pegar um caderno, a pegar a sua revista. Amém? Vamos lá, vamos começar a nossa aula com alegria, com gratidão ao Senhor. Amém? Já vou pegar aqui meu material para iniciar a aula com vocês. Amém? Meus amados irmãos, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós estamos iniciando, né? Retomando, na verdade, né? A gente tinha parado na lição 5. Hoje nós vamos estar retomando na lição 6, certo? Essa lição que fala sobre a igreja na Idade Média. Irmã Roberta, mas por que estudar a igreja na Idade Média? Irmãos, Jesus nos ensinou que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, amém? E quando nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, isso fala tanto do conhecimento bíblico, como do conhecimento secular, né, com a profissão. Então nós temos a obrigação, né, como cristãos, nós temos o dever de saber a história da nossa igreja. Quem somos, né, por que somos cristãos, como aconteceu, né? E aí a cada aula nós estamos estudando um pouco mais sobre a história da igreja,
Para quem não assistiu a última aula, né? A nossa última aula foi sobre a Igreja do Tempo Antigo, certo? Foi a lição 5. Quem quiser assistir, tem todas as aulas lá no nosso canal do YouTube, certo? É só colocar no YouTube Catedral Canaã Leste Oeste, amém? Que você encontra lá todas as aulas, do infantil à sala dos adultos, tá certo? Queria convidar você agora para pegar a sua Bíblia e abrir, por favor, gente, pegue sua Bíblia, tá bom? Vamos lá. E abrir lá em 2ª carta de Pedro, tá certo? No capítulo 2, versículo 1 ao 3, amém? Vou só repetir mais uma vez. 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, ok? Vamos lá, só são 3 versículozinhos. 2ª carta de Pedro, prefácio e saudação, né? Pedro estava fazendo uma saudação àquela igreja, àqueles irmãos, né? E diz assim, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Amém? Gente, essa mensagem, para quem não entendeu, eu peço a vocês que prestem bem atenção na aula de hoje, certo? Que nós vamos ver tópico por tópico, certo? Que vai estar explicando esses versículos aqui. Por que que Pedro estava falando dessa forma àqueles irmãos, né? Nós sabemos, irmãos, que a igreja, desde quando ela se formou, ela veio passando, né, por vários processos, né? Avivamento, revestimentos de poder lá em Pentecostes, né? Mas a igreja também sofreu muito por perseguições. A igreja passou 300 anos sendo perseguida pelo Império Romano, né? E nós sabemos que muitos cristãos, né, foram sacrificados, morreram, né? E aí a gente sabe também, a gente aprendeu na última aula, que esses cristãos que passaram por perseguições, todos eles, né, não negaram a Cristo. E a gente aprendeu um pouquinho sobre isso. Hoje nós já estaremos vendo a igreja na Idade Média, né? A gente vai ver como é que a igreja se comportou nessa época, entendeu? E aí eu convido a você a pegar também, certo? Um caderninho, uma caneta, um lápis, seja lá o que for. Eu quero fazer com vocês esse quadro aqui, certo? Antes da gente começar os tópicos da nossa aula. Por quê? Porque esse quadrado aqui, esse quadrado que eu tentei fazer, que não está muito bem feito, mas eu tentei. Enfim, a gente vai tentar organizar a comparação da igreja primitiva para a igreja medieval, certo? E aí eu queria montar com vocês esse quadro aqui, certo? Eu vou só aproximar mais um pouquinho para vocês verem como que está escrito daqui a pouco, tá ok? Então eu peço a vocês aí que peguem um caderno, tá bom? Um papel que você tenha em casa, uma caneta, para a gente poder construir junto, tá certo? Esse quadro aqui de comparação da igreja primitiva para a igreja medieval, amém? Eu vou pegar aqui minha revista, certo? E vou fazer com vocês esse quadro de comparações, tá certo? A primeira coisa que eu queria colocar é que a nossa revista, ela nos indica a fazer esse quadro, né? E aí ela diz que a primeira característica da igreja primitiva é a perseguição, certo? Então vamos lá. A igreja primitiva, gente, ela era uma igreja perseguida. Eu vou fazer em letra bastão para que fique mais visível e legível para vocês entenderem e visualizarem aí de casa, certo? A igreja medieval, ela já era o contrário. Ela era uma igreja perseguidora. Ela era uma igreja que tinha outra identidade. Como que a gente vai aprender sobre isso? Daqui a pouco a gente vai ver, certo? Detalhe por detalhe, certo? Nosso tempinho é um pouco curto, porque é só 40 minutos de aula, mas nós vamos resumindo e vamos aprendendo juntos, certo? A igreja primitiva, ela tinha um culto simples, né? Como que era esse culto simples? Vamos já falar também sobre ele, certo?
Já a igreja medieval, ela tinha rituais elaborados, né? Como que eram esses rituais, né? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar como que a igreja antiga, né, a igreja medieval se comportava, né, através desses rituais. Mas nós vamos revisar daqui a pouco também. Na igreja primitiva nós tínhamos líderes exemplares, né? Nós tínhamos os apóstolos, né? Tinha os pais apologéticos, né? Todos aqueles que a gente estudou na lição 5, né? E aí nós vemos que na igreja primitiva nós temos exemplos de líderes, certo? Vamos escrever aí. Não deixe de fazer as anotações, tá, gente? É super importante cada anotação dessa. Já na igreja medieval, infelizmente, nós vemos outra característica de líderes. Nós veremos líderes corruptos, certo? Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor sobre isso para vocês. Na igreja primitiva, nós vemos uma mensagem de amor, né? Quem estava assistindo a última aula vai entender sobre isso aqui, certo? É importante que todos nós venhamos ter organização com as aulas e assistir, né, a aula de antes e a aula de depois. Já na igreja medieval, nós temos uma mensagem totalmente diferente, né? Uma mensagem mais dura, uma mensagem de ódio, não é verdade? Daqui a pouco nós vamos ver essa diferença, tá, gente? Isso aqui foi uma realidade, aconteceu, certo? E na igreja primitiva, a gente via que trazia liberdade, né? Daqui a pouco eu vou explicar. E na igreja medieval, certo? Deixa eu só terminar de escrever aqui pra vocês que eu vou explicar bem direitinho. Trazia escravidão, certo? Vamos lá. Vamos já explicar aqui, vamos aprender juntos a diferença, tá bom? Desse quadro comparativo aqui, certo? Eu vou dar um zoom pra vocês, tá bom? Nesse quadro comparativo, para que vocês possam enxergar melhor, visualizar melhor e poder copiar em casa, certo? Quem quiser bater o print, fique à vontade, tá bom? Bom, gente, me digam aí se dá pra visualizar direitinho, tá? Eu vou tentar aqui aproximar pra vocês. Ó. Tá dando pra visualizar? Podem deixar o comentário aqui, tá bom? Por favor, só pra mim ter um retorno de vocês. Ó, nós temos a igreja primitiva, né, do lado esquerdo, e do lado direito nós temos as características da igreja medieval, certo? E aí eu coloquei algumas características pra vocês anotarem, tá ok? Quem quiser anotar, pode anotar. Quem quiser bater um print pra depois anotar, também não tem problema, tá bom? Fiquem à vontade. Eu peço que os meus alunos tirem um print, né, desse momento de anotação, de aula, para que depois a gente possa ir guardar de lembrança, né? A gente não sabe até quando a gente vai ficar com as aulas online, mas é super importante a gente ter de lembrança, né? Então, vamos lá, vamos voltar para nossa aula, né? Acho que já deu tempo de vocês tirarem o print, né? Vai ficar aí disponível. Quem quiser tirar o print, pode tirar, fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, gente, nós fizemos aqui o quadro de comparação da igreja primitiva e da igreja medieval, certo? E aí nós sabemos que igreja primitiva significa o quê? Significa uma igreja que ela nasceu, né? Ou seja, foi a primeira, né? Aquela que inaugurou, né, o cristianismo. Isso quer dizer igreja primitiva, ok? Se quiser anotar, fique à vontade. E a igreja medieval, só o nome já diz, né? Igreja medieval é uma igreja que representa a Idade Média, né? Quem estuda história, quem presta atenção nas aulas de história da escola, deve saber o que eu tô querendo dizer, né? Vamos lá. Na aula passada, nós aprendemos um pouco sobre a igreja primitiva, né? A igreja no tempo antigo, não foi? E aí nós vimos que a igreja ela era perseguida por quem? Pelo Império Romano, né? Nós sabíamos que naquela época a censura com os cristãos era muito alta, né? E aí eles tinham que fazer um tipo de culto simples,
como assim? O culto simples era um culto que eles não podiam se prolongar muito, eles não podiam fazer um culto em espaço aberto, como a gente faz às vezes em culto campal. Eles tinham um momento limitado para fazer o culto, por quê? Porque como eles eram perseguidos, eles não tinham liberdade total para falar do evangelho, né? Por quê? Porque o Império Romano ele se sentia ameaçado. Ele achava que os cristãos eram má influência para o Império Romano, né? Olha só como há controvérsias nisso, né? E aí, os líderes exemplares, quem eram os líderes exemplares que nesse quadro fala? Eram os apóstolos, né? Eram os pais da fé, né? Como Paulo, João, Pedro, Estevão, né? Todos esses eram os líderes exemplares. Por que exemplares? Porque eles tinham vida no altar. Eles seguiam a palavra de Deus. Eles levavam as boas novas, né? Eles não tinham medo das autoridades, né? É tanto, irmãos, que nós até falamos e mostramos na aula passada algumas imagens. Eu tenho até aqui para mostrar a vocês, ó. Algumas imagens do quanto os cristãos sofriam, né? Por amor ao evangelho. E quando eu digo sofrer, é porque até Estevão, ó, foi capaz de morrer, né? Se dar a morte através de pedradas, né? Porque eles tinham verdadeiramente amor ao evangelho. E nós, né, irmão? Será que nós temos esse amor ao evangelho, né? Será que nós somos capazes de ser apedrejados por amor a Jesus? Será? Né? E aí, dando continuidade aqui à nossa aula, nós temos também uma mensagem de amor na igreja primitiva, né? E já na igreja medieval, nós temos totalmente o contrário, né? Nós temos uma igreja que é perseguidora. Perseguidora em favor de quê? Vamos já entender nos nossos tópicos. Rituais elaborados, né? O culto é algo que o Espírito Santo toma o controle, né? Sim, nós temos uma liturgia na igreja, mas nós não fazemos rituais. O ritual é uma coisa que já é ali limitada, né? Que tem que fazer, porque se não fizer, meu Deus do céu. O Espírito Santo que trabalha em nossas vidas, ele é limpo, ele é maravilhoso, ele tem liberdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos dá liberdade, ele nos dá autoridade. Então, na igreja medieval, há uma grande diferença de culto, certo? Eles faziam rituais elaborados. Já também, na igreja medieval, nós vimos que os líderes são corruptos, né? Porque, vamos já entender isso, tá, gente? Vamos já fazer uma leitura sobre isso. E a mensagem na igreja medieval não é uma mensagem de amor, é uma mensagem mais dura, é uma mensagem de ódio, é uma mensagem de intolerância, certo? E também, a última comparação que eu quero fazer para vocês é que a igreja primitiva, ela trazia uma liberdade. E a igreja medieval, ela trazia escravidão. Tia Roberta, como assim? Não entendi. Você acabou de dizer que a igreja primitiva era uma igreja do amor, era uma igreja de exemplo. Sim, era. Mas nós sabemos que também a igreja primitiva era uma igreja que trazia liberdade. Liberdade de quê? Liberdade espiritual. Liberdade como assim, tia Roberta? Você acabou de dizer que eles não podiam fazer cultos abertamente. Mas a liberdade que eu falo, irmãos, é a liberdade de alma, de pensamento, de não ser preso ao pecado. Vocês entenderam? Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Jesus Cristo, não é verdade? E aí, a igreja medieval, ela já trazia totalmente o contrário. Ela traz a escravidão. Por que a escravidão? Porque as pessoas, depois de 300 anos de perseguição, elas tiveram a oportunidade de ter o cristianismo assumido. Porém, elas não valorizaram. E aí, como qualquer pessoa daquela época, né, já podia assumir o cristianismo através de uma lei que aconteceu. Eu vou já explicar sobre essa lei para vocês. E aí, eles se tornaram, ao invés de convertidos, convencidos. Convencidos. Convencidos em que sentido? Convencidos que achar que o pecado, não, qualquer pecado é pecado, não tem problema, é pecadinho. Não é, gente. Pecado é pecado. Mentir é pecado, roubar é pecado, matar é pecado. Assim como também esconder algo que não é meu é pecado, né? Caluniar. Enfim, quem sou eu para julgar, né? Eu também tenho falhas, também tenho pecados. Mas a nossa diferença é porque nós somos remidos, lavados pelo Espírito Santo. Não é verdade? Então, nós temos aqui uma grande diferença da igreja primitiva para a igreja medieval. Eu fiz um pequeno resumo porque na aula de hoje, nos tópicos de hoje, é que a gente vai ver com mais detalhe, certo? Eu vou beber uma aguinha e vou aproximar novamente aqui para vocês verem mais de perto, tá bom? Para quem quiser tirar o print, quem não conseguiu, tá bom? Deixa eu aqui aproximar para vocês.
Pronto, já dá pra tirar o print, não dá? Quem quiser tirar o print pra poder escrever depois no caderno, fica à vontade. Pronto? Agora a gente vai dar início, tá? A leitura dos tópicos, tá bom, irmãos? Vamos lá. Quem tiver a revista, certo? A revista é essa daqui. Irmão Roberto, onde que eu consigo essa revista? Onde que eu compro? Irmãos, na Casa da Bíblia. Ou na Casa da Bíblia, ou na CPAD, certo? Que é a casa publicadora da Assembleia de Deus, não é verdade? Então, vocês encontram na Casa da Bíblia, ali no centro, tá certo? Ali na Galeria Pedro Jorge, certo? E aí, vocês também podem estar adquirindo lá na nossa sede, na sede Canaã, tá bom? Que fica lá na Avenida Silas Munguba, na Parangaba, certo? E aí, Parangaba não, Passaré, tá bom, gente? Me desculpe aí. E aí, gente, essa revista, ela tem 13 lições, tá bom? Essa daqui é a revista dos adolescentes. Mas se você for na Casa da Bíblia, você vai ver revista para criança, para adolescente, para jovem, para juvenis, para adultos e até pros pequenininhos do infantil tem também, tá bom? Vamos lá. A gente já conversou demais, né? Vamos lá para o que interessa. Depois desse quadro, a gente vai entrar agora nos tópicos, certo? E o primeiro tópico que eu queria falar com vocês é o da introdução. No ano 313 d.C., o imperador Constantino assinou uma lei que autorizava qualquer pessoa a praticar a religião que quisesse, certo? Anota essa informação que é importante, ó. Olha só, um imperador chamado Constantino, ele aprovou uma lei, certo? Que autorizava qualquer pessoa, seja lá romano, judia, ateia, seja lá o que for, qualquer pessoa a praticar a religião que quisesse, certo? Lembrando que na igreja primitiva, isso não era permitido, tá? E aí, terminavam assim quase 300 anos de perseguição ao cristianismo. O próprio imperador ajudava financeiramente a igreja, mandando construir luxuosos templos para os cristãos se reunirem. Isso é estranho, não é, irmãos? Porque a gente sabe que na lição 5 a gente estudou que a igreja era perseguida, que a igreja não tinha nenhum apoio do imperador, nenhum apoio dos governantes, né? E agora, de repente, já tem apoio? Já tem até templo luxuoso construído? Dá logo uma pulga atrás da orelha, né? A gente fica se perguntando, como assim, de repente, tudo mudou, né? Vamos lá ver e entender isso. Podemos pensar que foi um período de vitória para a igreja, mas essa ajuda imperial, com o tempo, mostrou-se a pior derrota da igreja. Meus irmãos, infelizmente. Porque nós sabemos, irmãos, que depois desse momento aqui, a identidade da igreja cristã mudou. Mudou totalmente. E nós vamos já entender o porquê. Porque muitas pessoas se tornaram cristãs, mas não se converteram. Irmão, o que quer dizer conversão? Conversão, irmãos, segundo a Bíblia, nós sabemos que nós todos os dias passamos por conversão. Tem pessoas que acham que a conversão é só aquele dia que aceitou a Jesus, foi lá à frente, o pastor orou, né? E pronto. Não é, tá? Aquilo ali é o início da sua conversão. Conversão verdadeiramente quer dizer mudança de vida, mudança de caráter, metanoia, mudança da mente, certo? E aí nós sabemos que nessa época aqui da igreja medieval, nós temos uma falsa conversão, onde as pessoas queriam participar do cristianismo por status, né? Do cristianismo por status, né? Por embalagem, por estereótipo, e não por viver a palavra de Deus, entendeu? E aí, as pessoas eram cristãs apenas no nome, mas continuavam acreditando e fazendo as mesmas coisas que faziam antes de entrar para a igreja. Ou seja, as pessoas queriam ter o nome, né, de cristãos, mas não queriam viver o evangelho. E não é assim, né? Nós sabemos que a Bíblia diz o quê? Aquele, né, que quiser me seguir, a Bíblia diz, Jesus fala, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia a dia, né? Nós somos novas criaturas. Quando nós aceitamos a Jesus, aquilo que era velho, ó, ficou para trás. E eis que tudo se fez novo. Amém? Por quê? Porque nós somos nova criatura. Quando Jesus entra e habita no nosso coração, nós sabemos que nós não somos mais os mesmos. Tem até um louvor que fala sobre isso, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é verdade?
Então, nessa época aqui, a igreja medieval, ela estava se deixando ser corrompida. Porque ela queria ter o nome de cristã, mas ela não queria viver o cristianismo. Entenderam? Então, é por isso que a igreja cristã, nessa época aqui, ela se tornou um pouco falsa. É triste falar isso, é forte demais. Mas é porque, irmão, se nós não soubermos da história da igreja, se nós não soubermos do verdadeiro evangelho, né? Como que nós vamos defender o nosso evangelho? Como que a gente vai crescer na graça e no conhecimento se a gente não estudar a palavra de Deus? Não é verdade? E aí, passando mais pra frente, nós sabemos que o próprio imperador mandou que milhares de pessoas... Olha que absurdo, gente, isso, ó. O próprio imperador, Constantino, ele pediu... Gente, ele obrigou praticamente as pessoas a serem batizadas à força. Gente, batismo é algo muito sério. Inclusive, eu sempre digo para os meus alunos que se você se decidiu fazer o discipulado e vai se batizar... Tenha uma vida de oração, uma vida de verdadeiramente renúncia, certo? Porque é um momento tão delicado, é um momento tão importante, certo? É um momento de novo nascimento, né? Então o batismo não é para ser feito obrigado, né? O batismo é para ser feito, primeiro, pela vontade do Senhor, né? Porque o Senhor Jesus deixou o exemplo. Até ele, Jesus Cristo, se batizou, né? E aí, segundo, pela vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é o quê? A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né? Então, é um absurdo isso aqui. Nessa época, as pessoas estavam só vivendo de status e até o batismo se tornou uma coisa muito, muito supérflua, né? Naquela época. Tá entendendo? O que eu tô querendo dizer aqui pra vocês não é a igreja do tempo de hoje, é a igreja medieval. Vocês estão entendendo? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que a tia depois responde, tá certo? E aí, meus irmãos, no dia 27 de fevereiro de 380, depois de Cristo, o imperador Teodósio, olha só, já era outro imperador, Teodósio I, assinou uma lei que ficaria conhecida como Édito de Tessalônica, certo? Como é que era essa lei? Onde o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, certo? E qualquer cidadão romano passou a ser considerado cristão. Gente, isso é tão perigoso. É tão perigoso. Por quê? Porque a gente antes conhecia uma igreja que era perseguida pelos romanos. Aí agora a gente encontra uma igreja que os romanos, que perseguiam os cristãos, estão se tornando cristãos só por nome. Né? Que não houve um novo nascimento, que não houve uma conversão. Então a gente imagina o quê? Que depois dessa lei aqui, do Teodósio I, né? A gente imagina que o cristianismo, ele ficou totalmente bagunçado, né? Na igreja medieval. Voltando a explicar. Por quê? Porque qualquer cidadão romano poderia ser considerado cristão. Né? E a gente sabe que para ser cristão, para levar o nome de cristão, nós temos que dar o exemplo, né? E o exemplo com o quê? É com as roupas somente? Não, é com o caráter, é com as atitudes, né? E aí nós sabemos que a partir desse momento aqui, né, nós vemos o quê? Por exemplo, no Brasil, todo mundo abre a boca para dizer que é cristão. Ah, eu sou cristão, eu acredito em Deus. Deus mora no meu coração, ok. Mas Deus habita nas suas atitudes? Deus habita no seu pensamento? Deus habita no verdadeiro momento que você acorda, no verdadeiro momento que você vai dormir, você faz uma oração, você lembra de ler a palavra alguma vez ao dia? Ou é só no domingo quando vai para a igreja, né? Quem sou eu para estar julgando, né, gente? Eu apenas estou aqui para aprender com vocês, apenas para ser um canal, pela misericórdia de Deus. O Senhor sabe disso. Mas nós sabemos que o Brasil, nosso país, é um país morno. E quando eu digo morno é por quê? Porque a Bíblia diz, eu acho que é lá em Coríntios, que a Bíblia nos ensina que é melhor que você seja frio ou quente do que morno. Porque o morno é vomitado pelo Senhor. Isso é forte, gente. Você já imaginou ser vomitado? Você ser expulso porque você não tem uma identidade cristã, né? Então, meus irmãos, que a gente possa abraçar o cristianismo verdadeiramente para a nossa vida. Que a gente não venha ser cristão só de nome. Que a gente venha assumir verdadeiramente. Ai, irmã, mas é muito difícil. Todo dia é uma luta, todo dia é uma prova. É verdade.
Todos nós passamos por desafios. Mas quando nós temos o Senhor Jesus, nós temos, irmãos, a vitória. E a vitória é eterna, porque a Bíblia nos promete, Jesus nos promete, né, que a eternidade, né, a morada celestial é a nossa maior vitória. Amém? Porque nós somos um povo que nós não somos daqui não, irmãos. É por isso que cristão é visto como louco, quadrado, é um povo meio careta. Eu acredito que o cristianismo agora está muito modernizado, né? Mas até um tempo atrás, nós éramos vistos como um povo careta, um povo quadrado, um povo que só faz o que a Bíblia manda. E glória a Deus, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica. Não é verdade? Vamos lá, continuando. Eu queria só que você prestasse atenção que todos esses detalhes aqui estão na nossa aula da nossa revista, certo? Continuando. O fim do Império Romano e o início do papado, certo? O que isso significou, não é? Para a nossa igreja primitiva e medieval. Vamos lá. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a Igreja de Roma, a capital do Império, ganhou destaque, né? Claro, depois disso, né, a Igreja de Roma cresceu demais. Por quê? Porque agora todo cidadão ali tinha a liberdade de ser chamado de cristão, né? Cristão. No início, os demais líderes de igrejas não reconheciam o pastor romano como a autoridade máxima da igreja. Olha só, cada um era responsável em resolver seus próprios assuntos. Todos eram papas. Como assim? Existiam vários papas. Na época antiga, qualquer líder de igreja era chamado de papa. Vocês estão entendendo? E aí, uma palavra que significa simplesmente papai, né? Ou seja, era uma forma carinhosa e respeitosa de se chamar o pastor da igreja. Não era um título exclusivo ao líder romano, como depois passou a ser, e assim é até os dias de hoje, certo? O primeiro a conseguir uma autoridade universal foi Leão I, certo? Depois, se você quiser pesquisar um pouquinho sobre a vida dele, anote aí, Leão I, certo? Foi ele quem conseguiu ser famoso por usar suas habilidades e resolver muitas questões de outras igrejas. Também tornou-se famoso por ter convencido, no ano de 452 d.C., Átila, chefe dos exércitos dos hunos, a não invadir e destruir a cidade de Roma, certo? O que eu tô querendo dizer pra vocês? É que o Império Romano, ele estava chegando ao seu fim, certo? E o imperador, ele não tinha nenhum reconhecimento mais. Depois que o cristianismo passou a crescer e passou a ser assumido como uma religião oficial de Roma, o imperador, aquele que tinha o poder, né, nas mãos, ele não passa mais a ter autoridade. Então o império, ele foi decaindo. Vocês estão entendendo? E aí o Papa passou a exercer essa autoridade. Entendeu? O Papa que eu estou falando da igreja medieval, não estou falando do Papa de hoje. Mas nós sabemos que lá em Roma, né, o nosso líder Papa, nós sabemos, nós dizemos nosso por quê? Em respeito, né? Por mais que nós não sejamos católicos, mas nós temos que ter o respeito, entendeu? E aí ele passou a exercer essa autoridade, dando um pouco de tranquilidade para a situação. Porém, para Leão I, sua autoridade não deveria ser reconhecida por seus feitos, mas porque para ele o fato do pastor da igreja de Roma ser o líder máximo de toda a igreja era a vontade de Deus, certo? E aí nós temos vários tópicos, certo? Nesse tópico aqui, que é muito importante falar para vocês. E um deles que eu separei aqui, eu inclusive até marquei para deixar aqui para vocês, é que no ano de 590, Gregório I tornou-se Papa, certo? Prestem atenção aí, ó, como tudo mudou. Antes quem tinha o poder era o imperador, aí agora passou para o Papa, né? Aí já teve o Leão I, agora tem o Gregório I, né? Essas anotações, esses dados também é importante vocês anotarem, certo? E aí nesta época a cidade de Roma estava passando por uma situação muito difícil. Pragas, fome, inundações, o número de pobres e sem teto aumentava cada vez mais. E Gregório I administrou a cidade de forma eficiente, ajudou os pobres e ao mesmo tempo acumulou riquezas para a igreja, certo? Então assim, nós observamos que durante a administração dele aqui, do Gregório I, a igreja romana foi ficando rica, né? Foi ganhando, ó,
dinheiro, isso foi ficando cada vez mais, né, crescendo financeiramente, podemos dizer. E ainda que o líder católico romano preocupasse com a vida da igreja, dava muita importância para a pregação e enviou missionários para as regiões mais distantes. Porém, ele cometeu erros. Por quê? Porque esses erros afastaram a igreja dos ensinamentos de Jesus. É por isso que eu digo para vocês, não importa a placa da igreja em si, a gente tem que verdadeiramente observar se a igreja em si está ensinando a palavra de Deus, certo? Ah, mas eu posso visitar a igreja A, a igreja B, a igreja C. Irmão, nós somos livres. Agora, nós temos que ter a consciência de que a Bíblia diz o quê? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, se eu sei que eu vou visitar uma igreja que não vai me edificar, que não vai trazer o verdadeiro evangelho para a minha vida, por que eu vou perder tempo visitando uma igreja que não me edifica, se na minha igreja, na minha congregação, eu tenho a palavra de Deus verdadeira? Né? Pense isso antes. Ah, tia Roberta, mas foi um amigo, um colega que me convidou só uma vez. Amém, irmãos. Vá, visite, mas ore, né? Peça confirmação ao Senhor. Não faça nada de qualquer jeito, não. Porque tudo na nossa vida nós temos o controle de Deus, certo? Agora nós também temos que ter consciência e sabedoria que Deus ele permite a gente ir para onde a gente quiser. Agora depois vem as consequências, né? Por isso que esse povo aqui, ó, da igreja medieval, sofreu muito. Por quê? Porque eles fizeram o que eles quiseram, levando o nome do cristianismo, achando que ninguém ia ver, achando que ninguém ia duvidar deles. Mas depois veio as consequências. E a gente vai já ver sobre isso, certo? Olha só, nós sabemos que os erros foram acontecendo, né, na igreja medieval. E aí, ele ensinava a existência do purgatório. O que é o purgatório? Para eles, né, na época da cultura romana, e até hoje nós sabemos que tem pessoas que acreditam no purgatório. O que é isso? Para eles é um lugar onde a alma de quem supostamente morreu em pecado ficava para se purificar antes de ir para o céu. Olha só. E os vivos poderiam ajudar os mortos a sair do purgatório oferecendo missas em seu nome. Gregório I afirmava que na missa Cristo era sacrificado de novo. Como assim? Contrariando assim a Bíblia, né? Verdade. E encorajava os crentes a colecionar e adorar as relíquias que eram os objetos e os pertencentes aos cristãos antigos. Irmãos, que absurdo! Gente, para você que não entendeu o que eu li, eu vou explicar agora. Esse povo aqui, depois de Gregório I, estavam colocando religiosidade em coisas que eram antibíblicas, né? O que Jesus nos ensina na palavra de Deus? Que a pessoa morreu, faleceu, sexo e juízo, né? A gente sabe que vão dormir, né? Até Jesus voltar, porque a Bíblia diz o quê? Que os mortos ressuscitarão primeiro, né? Então, nós sabemos que o arrebatamento para quem morreu, para quem já faleceu, já aconteceu. Como assim, tia Roberta? Sim, já aconteceu. Por quê? Porque eles já partiram e eles estão aguardando o dia do juízo, né? E nós que estamos aqui, ainda temos a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão, de pedir ao Senhor misericórdia da nossa vida, pra gente ser aceito, né? Porque, irmãos, olha, se tem uma coisa que eu acho assim muito forte, é a gente ter que aceitar Jesus. Era pra gente perguntar: Jesus, tu me aceita? Porque eu sou pecadora, eu sou falha, eu tenho defeitos. Muitas das vezes a gente nega a Jesus nas nossas palavras, nas nossas atitudes, né? Então, assim, era pra gente se perguntar: Jesus, tu me aceita? Sim, tu me aceita como eu sou? Mas Deus é tão maravilhoso que enviou Jesus, seu único filho, pra nos salvar, não é verdade? Então, vamos lá, continuando aqui, que a gente tem, né, nosso último tópico e o tempo tá passando, né? A gente tem que encerrar nossa aula, que é só 40 minutos. Amém? Vamos lá, deixa eu só ver aqui se o tempo encerrou, só um minutinho. Não, ainda não encerrou, graças a Deus. Vamos lá. A igreja afastou-se de Jesus, né? Claro que a igreja se afastou de Jesus. Porque depois de todos esses ensinamentos aqui, né? Depois que todo mundo de Roma pôde assumir o cristianismo de qualquer forma, né? De qualquer maneira, a igreja só podia se afastar de Jesus. Porque, irmãos, a partir do momento que nós passamos a fazer as vontades da nossa carne, aquilo que nos agrada, nós passamos a ser escravo do pecado.
Por isso que a igreja medieval, ela trazia escravidão. E a igreja primitiva, ela trazia liberdade. Como assim? Porque a igreja primitiva, ela trazia o verdadeiro evangelho. Ela tinha líderes exemplares, né? Corrigindo. Já na igreja medieval, nós tínhamos o quê? Líderes corruptos. Pessoas como, por exemplo, o Gregório I, o Leão I, né? Que eram papas, né? Que não tiveram bons exemplos. E por isso, o cristianismo foi se corrompendo naquela época da igreja medieval. Vocês estão entendendo? Qualquer dúvida, gente, vocês podem me procurar ou então deixar aí nos comentários, tá certo? Ok? Vamos lá. Com o passar do tempo, a igreja de Roma se afastou dos ensinamentos de Jesus. O Deus amoroso e misericordioso narrado na Bíblia foi transformado em um tirano, que a qualquer momento poderia lançar a pessoa no inferno. Gente, isso é muito sério. Por isso que nós, como cristãos, nós devemos ter muito cuidado, quando a gente vai pregar o evangelho. Porque nós não temos o direito de ficar apontando, julgando. Nós temos o quê? Nós temos o dever de levar as boas novas, de apresentar a verdade, né? De falar o amor verdadeiro e de falar da justiça também. Falar que Deus é amor, mas Ele é justiça. Falar que existe o céu, mas também existe o inferno. Porém, nós não temos o direito de julgar ninguém. Ah, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não, quem somos nós, né? Mas nós temos o dever, como cristãos, de apresentar o verdadeiro evangelho, certo? E aí, nessa época aqui, a igreja estava ficando cada vez mais rica, né? E poderosa. Por quê? Porque os papas eram considerados senhores do mundo, temidos por todos, inclusive aos reis, né? Os reis tinham todo temor, né? E reverência, né? Aos papas. E para manter esse poder, perseguiam e matavam quem discordassem das suas ordens. Ou seja, já imaginou aí, se nós aqui fôssemos cristãos naquela época da igreja medieval, será que a gente ia concordar com eles? Né? Pense aí um pouquinho, né? E aí, quem discordassem deles, podiam ser mortos, podiam ser sacrificados, enfim. E milhares de cristãos naquela época foram mortos ou obrigados a aceitar o batismo cristão da forma deles, né? E aí, o Papa Gregório IX, né? Autoriza o Tribunal do Santo Ofício. O que quer dizer isso, Tribunal do Santo Ofício? Que passou a ser conhecido como a Santa Inquisição. A perseguir, a torturar e a matar quem pensasse de forma diferente da igreja. Igreja cristã naquela época. Os instrumentos de tortura mais cruéis foram usados. Milhares foram queimados vivos. Principalmente mulheres de muitas vezes eram acusadas de bruxaria. O povo não tinha acesso à Bíblia, tá? Só pra quem não sabe, nessa época aqui, ó, igreja medieval, o povo não tinha acesso à Bíblia, não. E a gente tem e não valoriza, né? Pois esta era escrita em latim. Era uma língua que ninguém mais falava, sendo proibida a sua tradução. As missas também eram feitas em latim. Ou seja, o cristão comum não participava da igreja. Muitos papas foram imorais, diversos deles, né, deram mau exemplos como bebarrões, mulherengos e se preocupavam somente em enriquecer e manter o seu poder. A igreja encontrava-se em uma situação lastimável. Gente, isso que eu tô falando não é da minha cabeça, tá? E muito menos do autor e criador dessa revista. Se você quiser pesquisar sobre a história da igreja, pesquise aí no Google, tá certo? Que você vai ver que tudo isso aqui que a gente tá vendo e estudando é verdade, foi real, aconteceu, certo? Mas nem tudo estava perdido. Por quê? Porque durante esse período que ficou conhecido como a Idade das Trevas, para você ver como foi tão pesado, ficou conhecido como esse nome, Idade das Trevas. Muitos homens e mulheres desejaram ter uma vida de mais intimidade com Deus, longe da riqueza da igreja. E estes acreditavam que a felicidade consiste em ter uma vida simples e mais próxima do seu Criador, né? Então, a gente vê aí que mesmo com toda a riqueza luxuosa de dinheiro, de poder, né, de Roma, ainda assim existiam pessoas que tinham na sua essência o cristianismo verdadeiro. E é isso que nós devemos tomar como exemplo, né? Que não vai ser o dinheiro, não vai ser a riqueza do governo que vai nos sustentar, mas sim o amor ao evangelho. E aí a conclusão da aula de hoje é que alguma coisa precisava ser feita e muitos homens protestaram contra essa situação, mas foram durantemente perseguidos, sendo presos, mortos, e apesar disso, Jesus prometeu que estaria com a igreja todos os dias, até o final dos tempos. Em Mateus 28 você pode ler isso, tá bom? E a maioria dos historiadores afirma que na Idade Média, terminou o século XV, né?
Neste mesmo período nasceu um homem que seria usado por Deus para mudar essa situação. Em pouco tempo, grandes coisas e fatos aconteceriam. Então, meus irmãos, assim, eu quero deixar 3 perguntinhas para vocês anotarem aí no caderno, tá? E responderem. Não precisa me mostrar, não precisa me responder. Mas eu quero que você anote essas perguntas e reflita nelas, tá bom? Primeira pergunta. Você tem se mantido fiel aos ensinamentos de Cristo? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Respeita quem pensa diferente de você? E a terceira. Você sabe aproveitar o privilégio de poder livremente ler a Bíblia? Você sabe? Pronto. Encerra aqui as 3 perguntas, certo? E aí eu quero agradecer a presença de todos nessa aula de hoje, né? Foi uma aula forte, foi uma aula intensa, né? E eu quero agradecer a você também que tá aí em casa, né, acompanhando a cada aula. Hoje nós finalizamos a lição 6, para a glória de Deus. Próximo sábado nós teremos a lição 7, tá bom? E aí eu quero deixar um abraço para todos os meus alunos. Quero pedir, né, para quem quiser ficar à vontade para registrar um print, né, bater uma foto da você assistindo a aula. Fique à vontade também para fazer isso, porque eu tenho como fazer uma frequência da lista de chamada, tá bom? De quem assistiu a aula. Quem quiser me marcar no Instagram, meu Instagram é Roberta Liana e o meu Facebook é Roberta Lima, ok? Eu aguardo aí as fotos, os prints de vocês. Espero que tenham gostado da aula. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, amém? Até a próxima aula. Beijo, Pai do Senhor.